Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre o TJ Bahia. Eu vou falar aqui sobre o cargo de escrevente da área judiciária. Esse concurso do TJ Bahia já está vencido. Obviamente, quando o concurso está vencido, está muito próximo de sair um novo concurso. Inclusive, antes da quarentena, dessa pandemia estourar, já tínhamos notícias que o TJ Bahia tinha incluído no orçamento uma verba ali para fazer concurso. Então, obviamente, a gente pode esperar que em um futuro breve teremos concurso. Até porque esse concurso já está vencido há um tempinho já, ele venceu em julho de 2019. Então, provavelmente teremos sim concurso em breve e não dá para garantir quando que vai sair o concurso, mas o que eu posso te garantir é que quem está estudando desde já tem muito mais chances de aprovação. E esse Tribunal de Justiça é um órgão muito grande, eles costumam chamar muitas pessoas. E esse cargo de técnico judiciário da área judiciária, que só exige nível médio, tem um salário inicial de mais de R$4.000. Já é um ótimo salário e com certeza lá dentro tem uma ótima carreira. Todos os tribunais de justiça normalmente têm ótimas carreiras. Inclusive, alguns tribunais de justiça têm carreiras melhores do que os órgãos federais. Normalmente em órgão federal você entra ganhando um pouco mais, mas tem menos benefícios. Isso é histórico. Nos tribunais de justiça, que são órgãos estaduais, muitos estados ainda dão benefícios muito grandes para servidores estaduais. Então, isso às vezes faz muita diferença. Eu conheço vários servidores estaduais que ganham muito mais do que servidores federais por causa dessa progressão na carreira, por causa de funções comissionadas e verbas que você naturalmente vai incorporar durante a sua carreira. E no último concurso tinham 75 vagas para esse cargo. E no final eles chamaram 120 pessoas, eles convocaram 120 aprovados. Então fala sério, olha para esses números, são números bons. O que impede você de chegar em uma posição competitiva, brigando aí para ficar entre os 100 primeiros? Nada, só depende de você, de disciplina. E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo um planejamento prático para que você tenha resultados até 10 vezes mais rápidos que a média dessa galera que segue à risca tudo que os cursinhos falam. Eu vou mostrar para você o que você precisa aprender, o que importa para você ter resultados nessa prova, no próximo concurso do TJ Bahia, e vem na nossa que você passa. Se você seguir tudo que eu mostro aqui, você vai conseguir resultados nesse concurso. Inclusive, o conteúdo programático desse concurso é ótimo para quem está começando. Eu acabei de gravar um curso completo para o TJ Bahia, também fiz os nossos materiais enxutos, né? Inclusive ele já está disponível aqui para você na descrição, se você quiser se aprofundar nisso. Mas eu já posso dizer para vocês que o conteúdo programático que você precisa estudar para dominar esse concurso é muito menor do que a média dos outros tribunais de justiça. É bem menor mesmo, para você ter noção, de conteúdo específico, eles só pediram processo civil e processo penal. Normalmente, os tribunais pedem processo civil, processo penal, direito penal, às vezes pedem direito civil, direito constitucional e administrativo, todos eles pedem. Então, você pode rapidamente se adaptar a esse conteúdo e ter chances reais de aprovação se você seguir esse planejamento. Inclusive, já deixei aqui na descrição do vídeo o cronograma completo. Você já pode baixar esse cronograma perfeito para esse concurso que vai fazer você ter resultados muito mais rápidos. Ele está disponível, de graça, na faixa para você. É o primeiro link da descrição. Você clica nesse link, põe seu nome, põe seu e-mail no site que vai abrir lá, aperta o botão e vai receber diretamente esse conteúdo dentro do seu e-mail. Dá uma olhada legal no seu e-mail, porque dependendo do seu provedor, às vezes ele acaba indo para a caixa de spam. Dá uma olhadinha lá. E se cair na caixa de spam, puxa para a caixa principal, que aí ele automaticamente vai entender que aquele conteúdo não é spam e você começa a receber todos os nossos conteúdos do TJ Bahia e de todos os outros concursos que a gente faz aqui diretamente na sua caixa principal. Então faça isso, tá disponível aqui de graça para você e além de só dar o cronograma para você e falar, se vira, vai lá fazer o que você tem que fazer, não, fica comigo aqui vendo esse planejamento que eu vou te mostrar na prática como que você vai estudar todas as disciplinas para ter resultados rápidos. Seguindo isso que eu vou mostrar aqui, você vai conseguir a sua aprovação ainda nesse concurso. Bom, agora que você já entendeu que esse concurso do TJ Bahia é uma grande oportunidade, que vale a pena estudar para ele e você já entendeu também que é totalmente possível você começar agora e conseguir resultados, você já baixou esse cronograma também. Vamos parar de enrolar aqui, eu vou diminuir minha cara e vou mostrar na tela para você o passo a passo, tudo que você tem que fazer na prática para garantir a sua aprovação nesse concurso. Então, bora lá! Esse daqui é o arquivo com o nosso planejamento completo para o concurso do TJ Bahia para o cargo de técnico da área judiciária.
Você vai perceber que há uma planilha, aqui eu estou abrindo no Excel, você pode abrir em qualquer editor de planilha, vai funcionar. O arquivo está aberto, inclusive eu vou mostrar para você aqui na prática como você vai personalizar esse planejamento e eu quero que você personalize. Eu fiz um planejamento aqui pensando em uma pessoa muito atarefada que vai ter nos dias de semana 2 horas apenas de estudos e no final de semana, que normalmente dá para dar uma puxada boa ali, eu coloquei 4 horas, mas é claro que eu recomendo que você estude o máximo que você puder com qualidade e o cronograma está aberto para você alterar. Veja que tem 3 abas aqui, nós vamos usar as 3, tá bom? Ó, tem o ciclo de estudos, que é como você estuda na prática. Quem já está acostumado aqui com o Bitolei, ó, já sabe como que funciona esse planejamento. Se você está vendo a primeira vez esse vídeo, inscreva-se aqui no canal para você ficar sabendo de todos os planejamentos, de tudo que a gente fala sobre concurso aqui, porque você vai ter resultado muito mais rápido. Aqui é o ciclo de estudos, aqui é o cronograma que você vai executar na prática. Na segunda aba, perfil de prova. Essa é a mais importante na minha opinião. Isso daqui tem as informações que vão fazer a diferença entre você conseguir a sua aprovação agora, já nesse concurso, ou você ficar aí, sei lá, quantos anos patinando sem saber como tirar notas altas na prática, tá? Então eu já vou mostrar isso para você e vamos começar daqui, ó, com o mapeamento de prova técnico do TJ Bahia da área judiciária. Ó, esse último concurso deles aqui foi feito pela FGV e a tendência sempre é a manutenção de todos os parâmetros do último edital, inclusive a banca. Então, nesse momento, não temos informações sobre qual que vai ser a banca, não tem nenhuma informação sobre isso para o TJ Bahia. Então, nós vamos trabalhar com o que a história mostra para a gente, certo? Que a tendência é a manutenção da banca e do padrão da última prova. É claro que pode ter alguma alteração aqui, se tiver, a gente atualiza esse planejamento, eu com certeza farei um vídeo pós-edital, quando sair o edital do TJ Bahia, e vou adaptar todo o conteúdo, inclusive também os nossos cursos, os nossos materiais sempre têm atualizações. No caso aqui do TJ Bahia, quem adquirir o nosso material, o nosso planejamento, o nosso curso completo, vai ter acesso a todas as atualizações até a data da próxima prova. Então pode ficar muito tranquilo que a gente faz adaptações aqui sempre muito rapidamente. Mas partindo do planejamento de agora, nós vamos trabalhar com o último edital de 2014. A única coisa que nós vamos fazer são algumas adaptações pequenas ou grandes, dependendo. Tem uma disciplina aqui que tem uma adaptação grande para fazer, mas eu já vou te explicar isso em detalhes. Esse daqui é o mapeamento da prova em geral. Aqui eu gosto de mostrar para você qual que é a relevância de cada disciplina. Isso é muito importante. De acordo com o último edital, por exemplo, português foi a matéria com maior relevância. 33%. 1/3 da pontuação total da prova era só de português. Ou seja, pensando logicamente, uma pessoa que tem que evoluir em todas as disciplinas, você precisa dedicar 1/3 do seu tempo para português, um tempo do seu esforço para português. E aí, conforme você for evoluindo, você vai personalizando seus estudos e eu já vou mostrar isso para você aqui dentro do nosso ciclo de estudos. Depois de português, a matéria mais relevante, legislação específica. Ó, todos os tribunais, todos os órgãos, na verdade, que fazem concursos, tem uma matéria que às vezes muda de nome, mas é exatamente isso, legislação específica. Todos os órgãos têm uma lei que rege ali a atuação do órgão, das carreiras, regimento interno, esse tipo de coisa. E é esse conteúdo que você vai ter que estudar para todos os concursos. Você está fazendo o TJ Bahia, você vai ter que saber essa legislação específica do TJ Bahia. Vai fazer TJ Rio de Janeiro, aí tem outra legislação específica. O resto normalmente é muito parecido. O que muda mais é esse ponto aqui de legislação específica. Depois, ó, noções de informática, 11%. Nessa prova aqui, ó, noções de informática é um ponto fora da curva. Normalmente, noções de informática giram em torno de 5% de relevância. Nesse caso, é bem maior do peso. E por enquanto nós vamos trabalhar com essas disciplinas. E você vai perceber aqui, ó, que conhecimentos específicos mesmo, eles só pediram processo civil e processo penal. Isso é muito pouco perto do que normalmente acontece nos tribunais. Normalmente eles pedem essas 2 disciplinas e acabam pedindo também, ó, minimamente, direito administrativo e direito constitucional. Então, uma possibilidade é que em breve, saindo o edital, talvez para esse cargo tenhamos sim direito administrativo e direito constitucional. Mas por enquanto eu seguiria com o meu planejamento com base só nisso daqui. Então olhem para esse mapeamento aqui para você entender o que você tem que fazer, o que você tem que ser bom.
português, legislação específica, informática, processo civil, processo penal. Só que a principal importância de todas essas disciplinas é português. Depois, legislação específica. Isso vai ser muito importante para a gente jogar um tempo proporcional de estudos lá no nosso cronograma e eu já vou te mostrar isso. E podem perceber, pessoal, ó, que eu coloquei aqui em vermelho para lembrar sangue, para você olhar isso e abrir aí o seu instinto de sobrevivência. Tem redação. Eu vejo muita gente perdendo a aprovação porque não se prepara para a redação. Muita gente deixa de fazer o concurso porque tem redação. Teve redação no último, provavelmente vai ter no próximo. E redação é uma competência que você aprende. Ninguém nasceu sabendo escrever, sabendo fazer uma redação. Eu não sabia, eu tive que me desenrolar e você pode se desenrolar também, tá? É questão de treino. Redação é prática. Inclusive dentro do curso tem um módulo que eu mostro para você como aumentar, como garantir uma nota legal em redação e provas discursivas em geral, beleza? Mas deu para entender aqui o mapeamento. E claro, pessoal, você está assistindo esse vídeo aqui e não deixou curtida ainda, mancado, ó, deixa sua curtida e se tiver dúvida, pode colocar nos comentários aqui que eu sempre respondo para vocês, tá? Às vezes eu não fui claro em alguma coisa, põe a dúvida aí que eu respondo no comentário e claro, dá uma olhada nos comentários também, se não tem alguma dúvida repetida aí, alguma dúvida que você está fazendo que eu já respondi, dá uma olhadinha, beleza? E agora vamos para a parte mais importante, na minha opinião, é claro. E se você já viu qualquer planejamento aqui nosso do YouTube para qualquer concurso, eu sempre falo isso. Não falo, ó, TJ Bahia, técnico de atividade judiciária. Perfil de prova. Gente do céu, aqui é o que faz diferença entre você conseguir resultado agora ou ficar aí anos patinando. Eu sempre falo isso e é a pura verdade. Quando nós falamos principalmente sobre disciplinas de direito, você vai perceber aqui que eu estou falando sobre as disciplinas de direito, que normalmente, na maioria dos concursos, é a maior parte da prova, principalmente quando tem peso. Né? Nesse caso não foi, mas isso pode ser uma mudança significativa, inclusive no pós-edital. Prepare-se muito bem para a parte de direito. Eu sempre divido as disciplinas de direito em 3 grandes campos, que é a lei seca, doutrina e jurisprudência. Lei seca é o texto puro da lei, certo? Você precisa ler a lei, entender, claro, trabalhando sua interpretação de texto. Ler sem entender não significa nada, absolutamente nada. Você precisa ler e entender o texto da lei. Depois tem a doutrina. Doutrina são aqueles livros gigantescos que fazem interpretações, teorias sobre a lei seca, sobre a legislação. E jurisprudência e súmulas são as decisões de tribunais e juízes sobre a legislação. Você percebeu que tudo que eu falei aqui gira em torno da legislação? Porque a legislação é o ponto mais importante. Se você dominar o conteúdo só da legislação, só com a sua leitura e com a interpretação de texto, você já vai dominar. Dá uma olhada aqui, ó. Olha como a lei seca é a maior relevância. Você já ouviu falar da lei de Pareto? A lei de Pareto diz que 80% dos efeitos vem de 20% das causas. Ou seja, traduzindo isso para o concursês aqui, para quem quer fazer prova, 80% do conteúdo vai estar em mais ou menos 20% daquilo que você precisa estudar. 20% do conteúdo vão ter ali 80% das questões. Deu para entender mais ou menos isso? E essa é mais ou menos a relação da lei seca com o total da prova. Mais ou menos ali, ó, às vezes em concurso de nível médio normalmente fica até um pouco acima, pelo menos 80% da prova é lei seca. Então você não pode abrir mão da lei seca, ela tem que ser a sua melhor amiga. Domine a lei seca e você provavelmente vai ter uma nota muito, mas muito acima da média. Se você entende a lei seca, você rapidamente se adapta à doutrina e se adapta à jurisprudência também. Em jurisprudência aqui, pessoal, é importante você entender que tem a jurisprudência, que são aquelas decisões, né, completas, tudo mais, e tem também um campo dentro da jurisprudência que é muito importante atualmente, principalmente para provas, que são as súmulas. Súmulas são entendimentos dos tribunais que eles fixam ali, ó, a maioria dos juízes aplica esse entendimento, então a gente precisa, para causar uma segurança jurídica, para não ficar cada juiz decidindo de um jeito, aplicar esse entendimento da súmula. Então, a súmula, na hora de você estudar, ela praticamente vira um artigo de lei ali. Entendeu? E dentro dos nossos materiais já tem a melhor forma de estudar súmula, na minha opinião, que é você entender qual que é o assunto daquela súmula, com qual artigo ela se aplica e colocar essa súmula junto com o artigo, para você entender o que é a lei. Ah, e tem uma súmula sobre esse assunto, ótimo, então é isso que eu preciso saber. Normalmente, em questões objetivas, inclusive para concurso de juiz, procurador, para nível médio, para nível superior, eles acabam na hora da jurisprudência puxando muito para súmulas, porque a súmula é mais palpável, é mais tangível. Deu para entender mais ou menos?
Mas isso daqui é o que importa para você. Ó, legislação específica, tudo lei seca. É a disciplina mais pesada depois de português, eu mostrei isso para você, e é tudo lei seca. E isso daqui é um padrão para todos os tribunais, para todos os órgãos, na verdade. Quando se trata de legislação muito específica, você nem vai encontrar doutrina ou jurisprudência, dependendo do caso. Entendeu? A base é a lei seca. Eles vão fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da legislação. O que normalmente eles fazem hoje é não mais fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de um artigo só, de um dispositivo só. Eles pedem um enunciado que você tenha que interpretar, às vezes você vai ter que aplicar o conhecimento de 1 ou 2 incisos, entendeu? Eles deixam um pouquinho mais complexo o raciocínio para a legislação em geral, mas isso não significa que eles estejam pedindo doutrina. Eu vejo muita gente viajar e falar, ah, não, essa questão está muito difícil, é doutrinária. Não, filho, é interpretação de texto mais lei seca. Se você dominar a lei e tiver interpretação de texto para ver o enunciado, para juntar talvez um inciso com o outro, acabou, você resolve aquela questão. Certo? Deu para entender mais ou menos como que funciona? E aí depois, ó, gente, processo penal foi até que um ponto fora da curva. Normalmente, a proporção aqui é mais voltada para a legislação, tá? Normalmente. E aqui você pode ver, ó, que foram 7 questões com lei seca, 4 envolviam ali alguma coisa de doutrina e uma envolvia súmula. E você deve estar pensando, eu sempre falo isso nos vídeos, que talvez eu seja uma pessoa muito burra porque eu não sei fazer conta, porque são 10 questões, como é que vai ter 7 de lei seca, 4 de doutrina e uma de jurisprudência? Não bate. Mas é porque isso daqui não é matemática, gente. É só para você entender que algumas questões são híbridas. Teve uma questão aqui que você tinha que saber a lei seca e você tinha que ter um conceitinho de doutrina. Deu para entender? É mais para você direcionar aí a proporção dos seus estudos. E processo civil, ó, 8 questões de lei seca, 3 de doutrina, porque teve uma que foi um mix de lei seca e doutrina. E isso daqui, gente, você descobre como? Analisando a última prova. Eu peguei a última prova, eu sempre faço isso antes de criar nosso material, antes de fazer o nosso planejamento, para eu saber exatamente para onde que eu tenho que direcionar você. E é isso daqui que você tem que entender. Se você dominar a lei seca, você já fez aqui, ó, praticamente 85, 90% da prova. O resto você precisa aprimorar com o tempo e com questões, complementando a lei seca. Quando você fizer muitas questões de processo penal, de processo civil, você vai perceber alguns padrões, você vai perceber que eles focam na doutrina em determinados pontos, como, por exemplo, princípios do processo civil, princípios do processo penal. Talvez você tenha que ter uma base aqui legal de alguns artigos da Constituição que tratam dos princípios do processo penal. Deu para entender? Quando nós falamos que tem doutrina na prova, não faz sentido você pegar a doutrina e estudar a roda e pegar o livro e ficar tentando se matar só com o livro, porque isso vai te desgastar demais e você foge do perfil da prova. Você tem que dominar a legislação do edital, o edital tem limites, o nosso material já está totalmente adaptado a isso e você precisa fazer muitas questões e se aprofundar, fazer uma pesquisa posterior ali, talvez com videoaulas, talvez com doutrinas, ler um pouco da melhor doutrina sobre o tema, apenas naquele ponto em que as questões costumam se aprofundar. Deu para entender? Se você fizer isso, ó, você vai garantir aqueles 80 e cacetada, quase 90% de lei seca e ainda vai garantir o resto da pontuação porque você se aprofundou, você entendeu os pontos doutrinários mais relevantes, certo? Esse daqui, ó, é o segredo para você conseguir a aprovação em 3 meses, se for do caso. Se você seguir isso que eu estou falando aqui, ó, você em 3 meses às vezes faz um estrago. Em 3 meses você passa na frente de uma pessoa que está há 2 anos estudando com o material do cursinho, seguindo as cegas, tudo que eles falam lá, com aquele negócio de cabresto aqui, vai dar certo. Por isso que eu sempre falo que quem segue o nosso planejamento consegue resultados até 10 vezes mais rápidos que a média. Sabe por quê? Eu faço essa análise antes de montar nossos materiais enxutos. E a gente percebe um padrão. Os PDFs mais famosos de cursinhos que você vai ver por aí, normalmente tem mais de 10 vezes o conteúdo do nosso. E quando você vai olhar a prova, e a gente tem dezenas, centenas de depoimentos no nosso Instagram, no @bitolei, mostrando isso, de pessoas que contam isso pra gente, todo o conteúdo da prova estava no nosso material e no nosso planejamento. Então, você pode concluir que quem segue o nosso material, o nosso curso, o nosso planejamento, consegue resultados até 10 vezes mais rápidos, porque ele vai ter um material 10 vezes menor e provavelmente ele vai conseguir repetir 10 vezes a leitura desse material, enquanto quem está seguindo aquela bíblia lá do cursinho não vai conseguir talvez ver nenhuma vez.
E, gente, ó, sem romantismo. Estudo para concurso é muito competitivo. Você precisa de repetição. Ninguém vai ler de uma vez o conteúdo e vai chegar voando na prova. Isso não existe mesmo. Ficou claro para você aqui essa questão do perfil de prova? Eu faço essa análise exatamente para montar esse planejamento e para montar os nossos materiais de estudos. Como que eu recomendo que você estude para qualquer concurso? Você precisa entender não só o perfil de prova, mas também os limites do edital. Quando tem lá processo civil, processo penal, eles estão pedindo tudo de processo civil, processo penal? Não, você vai olhar, tem alguns tópicos que eles pedem. Então você precisa ser bom apenas naqueles tópicos. Não estude nada fora do edital. E em legislação específica, a lógica é a mesma. Eu recomendo que você faça assim, ó, que você transforme cada tópico do conteúdo programático em um material a ser estudado de acordo com o perfil da prova. Por exemplo, ó, o primeiro tópico aqui, Lei 6677, que é uma lei estadual, Estatuto dos Servidores Públicos. Nós vimos lá no nosso planejamento, né, aqui no perfil de prova, que é tudo lei seca. Então, você vai estudar a lei seca desse conteúdo. Simples assim. Depois, para outra disciplina, mesma coisa, ó, noções de direito processual civil. Eu vou começar aqui por direito processual penal primeiro, porque em processo civil eu tenho uma coisa para falar para vocês que muda bastante, tá? Fica surpresa. Aguenta aí. Ó, direito processual penal. Vamos ver lá qual que é o primeiro tópico, ó, do processo em geral, disposições preliminares. O perfil de prova é muito voltado para a legislação, tem um pouquinho ali de doutrina e nada de jurisprudência, certo? Mas mesmo assim, para a FGV, principalmente para concursos de tribunais, por precaução, eu acho legal você dar uma olhada, principalmente nas súmulas vinculantes, claro que são as súmulas mais importantes que caem muito em provas, elas vão te ajudar inclusive a entender plenamente o conteúdo da lei seca e dar uma olhadinha em súmula sim, tá bom? É pouca coisa e vai te deixar preparado para uma eventual mudança leve ali no perfil de prova. Enfim, vai te ajudar bastante desse jeito, porque vai te ajudar inclusive para próximos concursos. Ó, processo em geral, disposições preliminares. Você vai perceber, ó, que tem o livro 1 e o título 1 do Código de Processo Penal tem exatamente essa nomenclatura. Então, logicamente, você precisa estudar esse conteúdo. E você precisa estudar a lei seca. Dá uma olhada aqui, ó, que eu coloquei, por exemplo, uma relação entre o artigo 1º desse código com a Constituição Federal, porque muitas das disposições desse código aqui penal já estão desatualizadas, algumas não foram recepcionadas pela Constituição de 88, então é legal você fazer esse estudo da legislação de uma forma estrutural, entendendo que a Constituição sempre está ali junto com a legislação e que, claro, que a Constituição sempre está um nível acima, a lei não pode contrariar a Constituição, então o material aqui está muito organizado e muito voltado para o que você precisa estudar. E ainda, dentro dos materiais, eu sempre recomendo que você dê uma verificada legal sempre, principalmente em reta final de concurso, para estudar as mudanças recentes na lei. Código de Processo Penal teve uma mudança muito grande, que foi a lei do pacote anticrime, que mudou muita coisa, foi na prática uma reforma do Código de Processo Penal. E é muito interessante que você estude essas mudanças, inclusive algumas mudanças que foram declaradas com eficácia suspensa pelo STF. São poucas coisas, tá bom? Aqui só tem praticamente o juiz de garantia e mais 2 dispositivos que estão nessa situação, mas como foi uma notícia muito relevante e que afeta diretamente essa disciplina, eu acho que é interessante você ter essa noção. Você precisa saber o que se trata esse artigo novo, né, que é o 3A e vai até o 3F, se eu não me engano, né? Até o 3F, você precisa saber que ela existe, o que ela se trata e que ela está com eficácia suspensa, porque isso pode sim cair na sua prova. Foi uma notícia muito relevante. Depois, inquérito policial é o próximo tópico. Então, você tem que jogar um conteúdo adequado para esse tópico, para você estudar e ir batendo tópico por tópico do edital. Assim, você controla seus estudos e você evita desperdícios. Você vai perceber aqui, vários artigos aqui, eu coloco uma súmula relacionada quando essa súmula existe, é claro. Deu para entender como que funciona a lógica? Para você montar o seu material, ou claro, se você quiser algo mais efetivo, mais rápido, o curso aqui com os nossos materiais está à disposição, está aqui na descrição do vídeo ou no botão abaixo. Agora eu quero entrar para falar com vocês aqui de uma mudança muito grande que teve em Direito Processual Civil. Não siga o último edital do TJ Bahia para essa disciplina. Sabe por quê? Essa prova foi em 2014.
Em 2014, ainda estava vigente o Código de Processo Civil antigo. Então, você vai perceber que teve muita mudança. Mudou tudo, na verdade. A estrutura mudou. Então, eu fiz uma adaptação aqui e eu recomendo que você estude com esse material, e esse material está alinhado ao novo Código de Processo Civil e ao que foi pedido principalmente no concurso do TJ do Rio de Janeiro, que tem um perfil sempre muito parecido com o TJ da Bahia e, claro, já está com uma estrutura voltada para o novo Código de Processo Civil. Aqui, para quem não tem noção de direito, pode ser um pouquinho mais complicado para fazer essa transição. Você precisa dar uma olhada, talvez, nos tópicos que foram pedidos na última prova, no último edital, e tentar fazer uma transição para o novo Código de Processo Civil. Mas com o nosso material aqui já está tudo prontinho, e inclusive eu coloquei aqui no último tópico, e eu explico isso dentro do curso, um tópico do Poder Judiciário na Constituição Federal de 1988. Dentro do curso eu explico por quê, e eu recomendo que, mesmo aí, se você não vai ter como adquirir o nosso curso, nossos materiais, dê uma estudada principalmente aqui no Poder Judiciário na Constituição de 88. É uma dica porque muitas questões vão pedir isso. Isso daqui é uma base, inclusive, para você ter uma noção do que é o processo civil. Legal? Então vai te ajudar bastante. E claro, para você que tiver um interesse em se preparar da melhor forma para esse concurso, já está disponível o nosso curso completo para o TJ Bahia. Aqui você vai ter acesso aos materiais enxutos e você vai ter acesso também a cursos explicando na prática como que você vai estudar cada uma das disciplinas, não só essas disciplinas específicas que você vai ter material, mas também como estudar para ter resultados muito mais rápidos às matérias básicas. E uma coisa que eu quero mostrar para você é que você vai ter acesso também à nossa mentoria automatizada, que é uma ferramenta nova do Aprovação Ágil, que ela funciona como se fosse um coach. Você vai passar por uma mentoria mesmo, com base nessa planilha, e a gente está aprimorando cada vez mais essa planilha. Daqui a pouco você vai ter acesso a novas ferramentas nela e, claro, dentro do curso eu explico passo a passo como que você vai utilizar essa mentoria automatizada para alavancar seus estudos. Com ela eu tenho certeza que a cada ciclo você vai evoluir e em pouco tempo você vai garantir sua aprovação. Então, se você quiser saber mais, aproveita aqui na descrição do vídeo, tem o link para você garantir esse curso completo do TJ Bahia com preço promocional de lançamento, se você está vendo esse vídeo agora logo no começo. Fechamos aqui o nosso perfil de prova, agora vamos dar uma olhada no ciclo de estudos, que é a parte prática dos estudos. Aqui é o cronograma, aqui você vai colocar a mão na massa, você vai estudar, na minha visão, o ideal aqui, pensando em uma pessoa que já está até com um certo ritmo de estudos, é você fazer ciclos de 4 semanas. Ou seja, cada 4 semanas você vai estudar todo o conteúdo dessa prova do TJ Bahia, para no último dia você fazer um grande teste, fazer um simulado. Mas antes eu quero te mostrar uma coisa aqui, para você entender como isso é plenamente possível. Dados sobre os nossos materiais enxutos, que, claro, são voltados aqui para a legislação específica, processo penal, processo civil. No total, eles têm 617 páginas, isso daqui no total. Nesse planejamento aqui, você vai estudar 36 horas de direito, ou seja, dessas 3 disciplinas a cada ciclo. Fazendo uma continha básica aqui, 617 páginas, 36 horas. Se você estudar 17 páginas por hora, você esgota o conteúdo aqui todinho em um mês. Isso parece ser bastante para você? Beleza, você está começando, você precisa de um tempo maior? No começo você pode, e até deve, se isso estiver muito acelerado para você, prorrogar esse ciclo para 8 semanas, 2 meses. Se você fizer isso, você estudando aqui, 8 páginas por hora na prática, você esgota o conteúdo. É uma página e pouquinho a cada 10 minutos. Você consegue sim executar isso. Isso daqui é um planejamento totalmente possível de ser executado. Quem segue esse planejamento sempre evolui muito rápido. Está em dúvida sobre isso? Dá uma olhada nos depoimentos do nosso Instagram. Entra lá no nosso Instagram, @bitolei, tem um destaque lá com, acho que hoje, mais de 700 depoimentos. Na verdade, são 7 destaques, porque nem cabe em um só. E você vai ver como pessoas comuns estão evoluindo muito, seguindo esse tipo de planejamento aqui, cíclico e sem desperdício. Se você prolongar esse primeiro ciclo para 2 meses, tenho certeza que no segundo ciclo você vai conseguir encurtar. Talvez você já consiga fazer em um mês, porque no segundo ciclo você já está revisando.
Você já leu esse conteúdo, você já tirou suas dúvidas, você já fez um trabalho mais pesado de interpretação no primeiro ciclo. Então a tendência é que no segundo ciclo você seja muito mais rápido. No terceiro ciclo, mais rápido e com mais qualidade. No quarto ciclo, mais rápido e com mais qualidade. Você vai conseguir encurtar esses ciclos e quando você encurta o ciclo, você faz tudo mais rápido, você evolui mais rápido e você evita desperdício. E isso é fundamental. A cada ciclo você vai conseguir ajustar mais rapidamente e você vai evoluir, e eu vou te mostrar isso daqui na prática, mas deu para entender como é totalmente possível você executar esse planejamento. Inclusive, tenho certeza que tem várias pessoas aqui que já estão esperando esse planejamento, que já estão seguindo tudo que a gente fala no Bitolê na aprovação ágil, que vão esgotar esse edital aqui já da primeira vez em 2 semanas. Porque elas estão acostumadas a um ritmo de estudos mais pesado e com conteúdos maiores. Então, é totalmente possível. Eu, pessoalmente, faria esse ciclo de estudos aqui em pelo menos 2 semanas. E eu recomendo que você coloque isso como um objetivo aí para daqui a alguns meses, para conseguir esgotar esse edital de 2 em 2 semanas, beleza? Mas na prática, como que vai funcionar? Você vai começar a estudar agora, ó, amanhã, segunda-feira, certo? Primeira coisa que nós vamos estudar, português. Você vai perceber que tem 2 dias de português. Lembra daquele mapeamento de prova? 1/3 da prova é português? Então eu peguei 1/3 do seu tempo no planejamento semanal e joguei 1/3 do tempo para português. Faz sentido? Ele vai te dar 1/3 da prova, você tem que dedicar 1/3 do seu tempo, 1/3 do seu esforço para essa disciplina. Pensando aqui, claro, numa pessoa que precisa evoluir em todas as disciplinas. Eu fiz isso nesse planejamento de forma proporcional. Se você é um professor de português que faz a última prova e percebe que você está destruindo, não faz sentido você jogar 1/3 do seu tempo em português. Aí você já personaliza aqui. Sempre personalize seu planejamento. Deu para entender qual que é a lógica? E eu vou te mostrar passo a passo como fazer isso. Na segunda-feira você vai estudar português? Beleza, ó. Na terça-feira também. Importante, ó, português e informática. Você percebeu que a gente não tem um material enxuto, mas dentro do curso tem módulos mostrando como você vai estudar português na prática. Faça engenharia reversa de português e informática. Não perca tempo com teorias intermináveis, aulas inacabáveis de português e informática. Já põe a mão na massa. A gente tem vários vídeos aqui no YouTube sobre engenharia reversa, sobre como destruir em português, como estudar informática. Siga isso e, claro, dentro do curso você vai ter uma estrutura completa para fazer isso de uma forma muito mais dinâmica, sempre com engenharia reversa em disciplinas básicas. Você vai evoluir muito mais. Legislação específica? Está estudando, ó, conseguiu, beleza. Legislação específica de novo. Informática, ó, engenharia reversa em informática. Pô, sexta-feira tive um problema, não consegui estudar. Ah, eu faria assim. No sábado, você precisa estudar o dobro. Você estudar aqui, ó, 4 horas no sábado, porque sábado e domingo normalmente a gente tem mais tempo. Estude 6 e volte aqui, ó. Missão dada, missão cumprida. Tente manter esse seu planejamento, essa sua disciplina. Sábado, processo civil, redação. É importante você ir ticando, principalmente no começo dos seus estudos, para você criar compromisso, para você entender que você está evoluindo, vai te ajudar bastante. E no domingo aqui, ó, eu coloquei um espacinho para você revisar dificuldades e fazer muitas questões. Mas isso daqui é só um lembrete, tá, gente? Fazer muitas questões só no domingo, para mim, eu acho que é pouco. Você tem que fazer questões o tempo todo. Questões são suas melhores amigas. Faça questões o tempo todo o tempo que você puder. Tem um vídeo muito legal aqui que eu vou deixar passando que se chama Quando Fazer Questões, que aí eu falo em detalhes tudo sobre questões, na verdade. Eu não falo só quando fazer questões, ele é um tutorial para você fazer questões, dá uma olhada nisso, mas claro, eu deixei aqui no domingo até um espaço para você revisar as disciplinas que você teve mais dificuldade durante a semana e também um backup, porque se tiver algum problema aí durante a semana que você não conseguir estudar, você tem o domingo também para jogar um pouco mais de tempo de estudos. E você vai continuar executando, ó, segunda semana, vamos lá, de novo. Aí você vai continuar aqui, ó, até a quarta semana. No último domingo desse seu planejamento aqui, ó, do ciclo, preferencialmente se você conseguir, durante esse período, esgotar o conteúdo dessa parte mais tangível, que tem limites aqui, que é a parte de legislação, processo civil, processo penal, nesse domingo você nem vai revisar dificuldades, nem fazer questões, você vai fazer um simulado. Dentro do nosso curso, você vai ter também acesso a simulados. Nós vamos liberar pelo menos 2 simulados e ainda vou dar de bônus um módulo ensinando você a fazer quantos simulados você quiser também. Você vai fazer simulado para entender a sua realidade, para você tomar um tapa na cara, para você entender qual disciplina que você está indo muito mal, qual disciplina que você está indo muito bem, para que você possa
personalizar os seus estudos. Isso é fundamental. Lembra o exemplo que eu dei aqui, ó, professor de português? Não tem sentido, se o cara está indo bem na prova, claro, né? Jogar 1/3 do tempo de estudo para português, sendo que ele tem um buraco lá, por exemplo, em legislação específica. Então ele pode fazer, sei lá, só 2 horas de português e jogar mais tempo de legislação específica. Faz sentido? Se ele fizer só engenharia reversa, praticar só com questões de português, para manter ali um nível ótimo, claro, faz total sentido ele tirar o pé de português e jogar um pouco mais de legislação específica. Certo? Estou usando esse exemplo aqui já para mostrar para vocês como você pode personalizar seus estudos. O que eu fiz aqui na prática? No outro ciclo, aqui já seria meu ciclo 2, né? Eu fiz o simulado e descobri isso, que eu estou muito bem em português e estou indo muito mal em legislação específica. Isso ficou muito claro. Então eu preciso, no ciclo 2, mudar a forma que eu estudo. Faz sentido para você? Antes, olha, eu tinha 3 horas de legislação específica. Agora, no ciclo 2, eu vou ter 5. Provavelmente, se essa pessoa nunca estudou legislação, ela precisa de mais tempo, mais contato com a legislação. Ela precisa repetir mais. Provavelmente, ela vai conseguir melhorar bastante no ciclo 2, porque ela teve ali quase o dobro de tempo de estudos que ela teve antes. Então, provavelmente essa pessoa vai manter a nota dela em português, porque ela já está dominante, ela só precisa fazer a manutenção, e no ciclo 2 ela vai aumentar a nota dela em legislação específica e o bolo vai aumentar, a nota dela vai aumentar. Se ela, por exemplo, aqui teve uma facilidade em processo penal e teve uma dificuldade em processo civil, que é mais longo inclusive, ela pode tirar o pé um pouco de processo penal e jogar mais tempo de processo civil. Você precisa fazer esses ajustes e é claro que dentro do curso com a mentoria automatizada fica muito mais fácil. Mas para você que não tem condições de adquirir o nosso curso, use essa lógica, você vai conseguir fazer isso também. Deu para entender? Então, ciclo 1 você vai executar, vai fazer um simulado, de preferência esgotando o edital, que seja aqui em 8 semanas, não tem problema no começo, tá? Se você está começando seus estudos, mas eu não recomendo que você passe de 2 meses para fazer um simulado, mesmo que você não tenha esgotado todo o conteúdo. 2 meses, se você está estudando de verdade, já é um tempo que você vai conseguir perceber se você está evoluindo em uma disciplina, se você está com dificuldade em outra, para que você já faça ajustes para começar um novo ciclo. Certo? Se você ficar com mais dúvidas sobre isso, pode colocar aqui no comentário que eu ajudo você. Tenho certeza que seguindo esse planejamento, a cada ciclo você vai estar mais forte. Como nós estamos ainda no TJ Bahia em pré-edital, você pode sim fazer esse ciclo de 8 semanas no começo e force a barra para tentar a cada ciclo encurtar esse prazo. Se você esgotar ali 8 semanas no primeiro ciclo e conseguir fazer em 6 no segundo, já faz um simulado quando você terminar. Depois no terceiro, talvez você já consiga fazer em 1 mês. E a cada vez que você repetir esse conteúdo, você vai estar mais forte, você vai estar mais próximo da sua aprovação e, mais importante, você vai evoluir suas competências aqui em todas as disciplinas e a sua chance de aprovação vai aumentar muito. E claro, gente, não se esqueça aqui, no sábado eu coloquei redação. Não adianta nada você seguir o planejamento, destruir na prova objetiva e bombar em redação. Você vai ser eliminado, você vai ser eliminada. E eu não quero que isso aconteça e eu recomendo que você treine redação pelo menos 1 vez por semana. E aí, curtiu esse vídeo? Se você gostou de verdade, deixa o seu gostei, dá um tapão no gostei, como diz o meu filho, e inscreva-se aqui no canal que você fica sabendo de todas as notícias, os novos vídeos do Bitolei. A gente vai fazer muito conteúdo sobre o TJ Bahia. Claro, se você ainda não baixou esse cronograma, ele é grátis, está disponível para você aqui, baixa esse cronograma e se você quiser ir além e garantir uma estrutura muito melhor, que eu mostro na prática para você como você vai conseguir resultados 10 vezes mais rápidos nesse concurso, garanta o seu curso completo do TJ Bahia. Eu tenho certeza que vai ser o melhor investimento da sua vida. E ele está com promoção de lançamento, claro, se você está vendo esse vídeo agora no começo, né? Porque o lote vai acabando, depois o preço vai subindo. Então, corra para garantir o seu. E se você tem algum amigo que pretende fazer esse concurso aqui, ou que talvez está procurando um concurso para fazer, manda para ele, compartilhe, tá bom? E, claro, siga o nosso Instagram, @bitolei, que sempre tem conteúdo exclusivo para você. Então, corre lá para o Instagram para seguir a gente. Dá uma olhada nos nossos stories, que a gente põe muito conteúdo legal para você. Valeu, gente! Um abraço para vocês, até o próximo vídeo e tchau!